Eu estou aqui com a doutora Carolina Pereira, maravilhosa, super. Estávamos conversando sobre um tema que todo mundo está adorando. Tudo bem, doutora? Como você está? Um prazer. Ela que é médica dermatologista. E você me falou que o seu tema de palestra principal são fios, que é um tema que todo mundo está falando hoje. Veio para ficar. E eu quero que você me fale um pouquinho desse universo dos fios. Hoje, que nem você falou, né, a tendência... Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui. Imagina. É um prazer. Os fios vieram para ficar. Tá. Né? O primeiro boom foi o Botox. Sim. O segundo boom foi o preenchimento, né, os preenchedores. Sim. E o terceiro boom são os fios. Isso é... Por quê também? Porque hoje é tudo muito mais natural. Sim. Quando uso fios, né, fica muito mais natural. Eu sempre falo pro paciente efeito bexiga, né? Eu quero fazer um efeito lifting, que eu consigo fazer com fios sem cirurgia, né? Um procedimento minimamente invasivo, né? Para aqueles pacientes que não querem, tem uma flacidez importante, mas não querem enfrentar um lifting cirúrgico, que é, né? Que é muito mais invasivo. Então, eu sempre falo, tipo, pega uma bexiga e eu quero esticar a bexiga, que é o efeito lifting. Então, eu posso pegar e esticar com os fios, como eu posso também encher de volume, que são os preenchedores. Então, eu posso esticar, só que vai dar muito mais volume. Então, os fios deixam muito mais natural. Sabe o que eu sempre pergunto quando eu tô conversando com as minhas amigas dermatos que estão já se aventurando nos fios? Porque, assim, os fios, as pessoas ainda têm muito medo, principalmente o médico, de fazer. E as pessoas, o paciente ainda não sabe muito. Eles falam até os fios de ouro. A minha avó, ela fala fios de ouro. E nem é feito de ouro, enfim. O que você geralmente aconselha quando a pessoa o médico quer adentrar no universo dos fios? Porque, pelo que eu já estudei, assisti muitas aulas de fios de profissionais maravilhosos, falando da questão da efetividade. Mas o profissional médico, ele muitas das vezes, ele tem um pouco de receio de adentrar inicialmente em tendências. Sim. O que você diz para aquele médico que quer iniciar com os fios e não sabe por onde começar? A tecnologia do fio, ele vem sempre se aperfeiçoando. Isso que você falou, fio de ouro, cada vez, cada fase, né? Essa tecnologia do fio, ela vem se aperfeiçoando cada vez mais e aprofundando cada vez mais. Hoje eu faço fio de PDO, tanto face, quanto pescoço, quanto abdômen. E o fio de nylon no fio de sobrancelha. Eu não uso o PDO na região de sobrancelha, porque o PDO é um fio absorvível, né? E eu quero um procedimento que ele abre o olhar com duração muito mais longa, que é de 3 anos. Então, o que eu falo para aquele médico que quer aprender? Tem que começar. Se não começar, se não sair da zona de conforto, não vai aprender. E tem uma curva de crescimento, tem um treinamento que é normal para todo mundo que está aprendendo. Então, vai começando. Eu dou curso. Ai, que legal, que legal. Isso é importante também, quando se aperfeiçoar com pessoas que entendam, né, gente? E eu aprofundei em fios, especializei, fui para Coreia. Legal, então, que legal. Então, tem que aprender técnica e principalmente anatomia, saber aonde você está né, lidando. Eu sempre falo, gente, tem que ter um mapa na sua cabeça da anatomia. Anatomia da face, anatomia corporal. Porque a gente lidar com estruturas, quando a gente fala, né, de rosto, a gente dá com estruturas muito importantes, com zonas de risco da face. Então, você sabendo aonde que tá artéria, veia, nervo, muito bem. Lógico que tem as variações anatômicas que a gente fala, mas você sabendo, você faz procedimento com muito mais segurança. Não, perfeito. E assim, hoje em dia, nós falamos da questão dos injetáveis. O ácido hialurônico também é muito perigoso caso usado de uma maneira errônea. Exato. Como o fio e como qualquer outro tipo de procedimento. Então, nós temos que entender da questão da margem de erro, das coisas que podem acontecer caso não seja feito por um bom profissional, um bom produto. Então, os fios, eu acredito, e pelo que eu tô vendo bastante das tendências, é algo que, além, por exemplo, eu participei recente de uma aula que eu fui ouvinte, de uma médica que fez um nariz com fios. Que fez sustentação do nariz, e né? eu achei genial. E a questão, eu até perguntei, nossa, a gente morre de medo de nariz, né? É uma área que todo mundo morre de medo. Mas o ácido hialurônico, por exemplo, ele pode ocluir ali aquela área vascularizada, e os fios, se eu não me engano, não tem essa oclusão, só a parte anatômica. Então,
de fato, você como especialista pode dizer, tenha segurança se é feito por uma boa mão, né? Exato. Todo procedimento, ele tem seu risco. Sim. Então, os preenchedores vai ter os riscos, risco de oclusão vascular, risco necrose. E os fios também têm as suas complicações. Uhum. Eu sempre falo que tem que aprender a tratar a complicação. Sim. Né? Porque chegando a alguma complicação, eu atendo, né, complicações. Uhum. Graças a Deus, eu tenho pouquíssimas, mas eu tenho muita complicação de paciente que vem de fora. Entendi. Às vezes feito por profissionais que não são médicos, ou às vezes profissionais que são médicos, mas ele não tá sabe. expert ainda, não tá apto para fazer aquele tipo de procedimento. Então, tem que saber tratar a complicação, porque a complicação pode acontecer. Exato, Né? Quanto mais exato. você faz, maior o risco você tem. Então, você sabendo tratar, e quanto mais você tem a mão, você tem a técnica, tem estudo, a chance é menor. E quanto mais você tem noção anatômica, eu sempre, pelo menos na faculdade de medicina, onde eu vejo muito a importância os meus professores, eles falam muito, vocês precisam saber de anatomia. E muitas das vezes eu falava assim, gente, será que eu preciso saber tanto de anatomia assim? E sim, gente. Tem que ter um mapa na sua cabeça. Você não sabe, não tem um absurdo, mapa mundi, né? Você sabe onde ficam os países, tudo. É você fechar o olho E e você- saber aonde que ficam as estruturas principais. Exato. E nós estávamos conversando anteriormente, você até trouxe outras temáticas, né? Que você abordou, não só os fios, mas eu acho isso muito importante. Você gosta de associações com os fios? Como hoje é a sua prática clínica? Como você acredita que a dermatologia é ideal? Eu sempre acredito eu sempre falo naturalização, tá? Sim. A harmonização, hoje, eu nunca usei Tá. muito essa palavra. Eu não gosto, na verdade, não é que nunca. Eu não Uhum. gosto porque todo mundo linka a harmonização igual ao preenchimento, Sim. né? Sim. E eu sempre falo, o paciente, ele tem que estar nos lugares, mas as pessoas olharem e falar, como está bonito, o que você fez? Você viajou, você dormiu bem, você foi para um spa, mas não sabe que você fez procedimento. Exato. É esse o meu intuito. Então, quanto mais você vai ficando, o processo de envelhecimento vai acontecendo, precisa associar tratamentos para a gente ter um melhor resultado e o mesmo resultado de quando a gente era mais novo. Exato. Quando você é mais novo, um laser, né? Um botox, tudo bem, já vai conseguir te superar a expectativa e é o que você precisa. Ponto. Exato. Só que quando você vai com o processo de envelhecimento, que a gente vai perdendo estruturas de sustentação, perda de colágeno, massa óssea, gordura, o que não sustenta mais e vai vindo uma flacidez, Sim. a gente precisa associar tratamento. Aí eu começo a falar de fios, começo a falar pontos de preenchimento, estratégicos daquilo para não volumizar, para deixar muito mais natural. E um grande desafio são as áreas dos olhos. Ai, gente, não é a primeira. Você não é a primeira médica que chega Que fala aqui da área falando dos sobre olhos. áreas de olhos. E eu nunca parei pra pensar na complexidade dessa área. É um desafio pra gente tratar Sério? a área dos olhos. Ontem, na minha aula de Fox Eyes, É. eu falei entrei na Aham. anatomia, né, que é o principal para te dar segurança e também para resultado. Então, a área dos olhos, quando a gente vai com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo estrutura de sustentação na área dos olhos, principalmente a região temporal. Pode ver que os vozinhos são tudo mais fundinho, Sempre. porque a tendência do nosso rosto é fazer um rosto mais cadavérico. Exato. Então, quando a gente vai perdendo essas estruturas, vai afundando, vai vindo uma flacidez, vai vindo aquele craquelado Sim, onde deposita a sim, maquiagem na sim. pálpebra. Então, o Fox Eyes, né, que é o que eu Super amo. em alta, Fox Eyes. Exato. Ele abre o olhar. E assim, é para paciente jovem, é para paciente mais velho, mais maduro, para homem, para mulher, Que legal. porque ele também melhora nos pacientes mais velhos. Eles melhoram o excesso de pálpebra que vai Sim. ficando. E o Fox Eyes você geralmente faz com os fios? Ou você faz com Botox? Não, eu faço com fios Tá. e eu não faço com fio de PDO. Tá. É tá. o que eu faço com fio de nylon. Ah, legal. Nylon, legal, que é outra, legal. que é uma técnica que específica, Tá. né, que dura muito mais tempo do que o fio de PDO. Fio de PDO para face, pescoço e abdômen que eu faço, maravilhoso, Sim. né? Sim. Mas a sobrancelha, porque o fio de PDO, ele estimula colágeno. Tá. Então, são regiões em que eu quero estimular colágeno. Uhum. Agora, a região da testa, eu quero que dure mais tempo do que Exato. estimular um colágeno. Sim, sim. Então, é onde eu uso o fio de nylon. Ah, perfeito. E agora, pra gente finalizar, eu quero que você, como uma médica super expert, dê um recado, uma dica
para a nova geração que está entrando na dermatologia, as pessoas que estão começando a vir em congressos, você que é super desbravadora pelo que nós conversamos, hoje entrar em tendências é realmente o médico que entra em tendências, é um médico visionário, é um médico que realmente fura a bolha e sai da zona de conforto. O que você diz para essa nova geração de médicos, de pessoas que estão realmente adentrando na área dermatológica? Escolha uma área. Escolha... Porque eu acredito que quem faz tudo, não faz nada. Uhum. Se você se aprofundar... Lógico, eu faço tudo. Eu faço face, eu faço corpo, fios, preenchedores, toxina, esvaziadores, tecnologia, tudo. Só que eu me aprofundei em fios. Sim. Então, acredito que quem faz tudo acaba não se aperfeiçoando, não sendo referência, autoridade, alguma coisa. Então, pega o que você mais ama, o que você gosta, e se aprofunda daquilo. Estuda anatomia, e é uma curva de aprendizado, né? É treinamento, e sempre o menos é mais. Né? Você não precisa deixar o paciente, e vai fazendo aos poucos, mudar, né, a característica. Sempre falo para o paciente, mas tem perfis. Tem perfis de médicos que gostam e perfis de paciente que também gosta. É de cada um. E não tá errado. Tá. Né? Então, eu sempre falo que sai da zona de conforto, né? E eu falo também em todas as áreas. E mexer muito com a autoestima do paciente. Eu sempre falo que meu trabalho vai muito além da estética. Sim. Né? Quando a gente melhora o paciente, é muito de dentro para fora. Então, quando o paciente está bem, você melhora a autoestima dele, você melhora a autoconfiança dele, tudo na vida vai prosperar. Aquela roda da vida, né? Sim. Das áreas da roda da vida. Que a roda da vida tem que girar. Exato. Então, o nosso trabalho tem que ser muito além do que um preenchedor, um fio, do que ali a técnica. Interno, né? Não é a técnica, é o que aquilo ali vai trazer por trás do paciente, na vida dele, na socialização dele, espiritualidade, enfim. Então, vai muito além do que a gente ali na técnica. A gente realmente lida muito com a mente do paciente. Gente, incrível. E eu atendo muitos pacientes que, assim, às vezes chega e fala... E você acaba ficando muito próximo, porque o paciente se abre com você. É isso mesmo. Ele tá ruim em casa, ela brigou com o marido, com a esposa, com o filho, não tá bem. Ela vai achando que você mudando ela esteticamente, ela vai resolver em casa. Dentro, né? E não é assim. Exato. Então, você precisa... Às vezes, o paciente fala, eu quero boca, eu quero boca, eu quero boca. E eu vejo, não, essa boca não combina com você. Só que você vai ver, ela quer essa boca para preencher algo, um vazio interno, né? Que tá dentro dela. Não é simplesmente a boca. Eu entendo, entendeu? Então, é muito além do que simplesmente a técnica. A gente tá, né, lidando com pessoas, e pessoas se conectam com pessoas. Ai, gente, que lindo, amei. Doutora Carol, que lindo. Muito obrigada. Obrigada a você. Por esse papo super leve, super agradável. Adorei conversar com você. E mais um ano de AMWC. Mais um ano. Espero sempre que estejamos juntos, porque esse congresso é maravilhoso e ter pessoas profissionais como você realmente agrega muito na programação científica. Eu acredito que muita gente aprende diariamente com vocês. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Gente, adorei, você é uma boa. Você é boa. Obrigada.